Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conhecer os filhos de Afrodite e Ares. Quer conhecer aí quais são os filhos dessa dupla? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai conhecer então alguns dos filhos de Afrodite. Afrodite teve vários amantes, vários casos, vários filhos, e esse aqui, né, que eu vou me centrar hoje, ele vai falar sobre os filhos de Ares e Afrodite, né? Então, de Ares com Afrodite a gente tem o nascimento de alguns pimpolhos, né? Temos algumas crianças aqui que a gente vai conhecer. E a gente fica sabendo deles pela história de Hesíodo, né? Hesíodo é que faz essa descrição do nascimento dos filhos de Afrodite com Ares. Então aqui é um trechinho da obra, né? Ele fala assim: e de Ares rompe escudo, Citereia pariu pavor e temor terríveis, que tumultuam as densas fileiras de guerreiros, com Ares destrói fortes, no horrendo combate, e harmonia, que o soberbo Cadmo desposou. Então, quem são essas pessoas aqui que Hesíodo fala pra gente? Ares, olha, ele fala assim, destrói fontes, rompe escudos, são adjetivos, né? Então, tipo assim, Ares, o forte, né? O rompe-escudo, aquele que é forte, tudo, destrói fortes, né? Porque ele é da força, da violência, da guerra. Então, daí os adjetivos, né? E Citereia, ele está falando justamente de Afrodite, fazendo uma referência à ilha, né, de Afrodite, Cítera, né, se eu não me engano. E aí você pode estar achando estranho, mas que coisa difícil. Não é, gente. Se você reparar, até no jornal hoje em dia, quando você pega um artigo, você nunca tem a mesma pessoa sendo chamada 3, 4 vezes com o mesmo adjetivo. Então, assim, por exemplo, as pessoas que nasceram em Brasília, fala, os brasilienses, os nascidos na capital do Brasil, né? Para quê? Justamente a gente tem que pensar que é uma obra grande e que aquele personagem está sendo repetidamente referenciado, e eu não posso falar sempre a mesma coisa porque fica muito maçante. E na época era chique, né? Rompe-escudo e tal, era o tipo de adjetivo da tradução que a gente tem da língua grega, né? Então, por isso que ele tem vários adjetivos. Então, Citereia, a gente sabe aí que ele está falando de Afrodite justamente por causa da ilha de Afrodite. Então, o que ele está falando aqui? Ó, que de Ares e Afrodite, né, Afrodite deu à luz, pariu pavor e temor, terríveis. Então, são os dois filhos deles, pavor e temor. E depois, harmonia, que o soberbo Cadmo desposou, né? A harmonia também vai casar com Cadmo, que vai ter toda a história dele com Tebas e tudo. Então hoje a gente vai falar da harmonia e no próximo vídeo a gente vai falar dos seus irmãozinhos simpáticos que são pavor e temor, tá bom? Então para falar desses dois, dessa harmonia, né, eu trouxe aqui uma imagem, é até difícil a gente achar a imagem da harmonia, que é um parque que tem o nome harmonia, por isso que a gente tem essa relação. Porque a harmonia ela vai ser representada sempre como uma dama muito bela, normalmente muito jovem, que leva, no caso aqui, ó, ela está falando uma espécie de instrumento musical, uma harpa, como a harpa de Apolo. A harpa de Apolo também faz referência à harmonia. Então aqui, a pessoa que fez essa imagem, fez essa estátua, está puxando a ideia da harmonia, fazendo com que a deusa harmonia, então, segure esse instrumento relacionado com Apolo, tá? Então, é até difícil a gente achar uma, porque, a princípio, é engraçado isso, né? Tudo pode ser harmonia. Todas as figuras belas, todas as figuras proporcionais, a natureza com a sua beleza, tudo isso pode representar essa filha de Afrodite, que é a harmonia, ok? E aí, para a gente entender um pouco a harmonia, eu queria fazer comparar duas imagens. Essa aqui da bicicleta com essa imagem aqui, cadê? Essa imagem aqui da balança.
Então são duas imagens que mostram harmonia, né? Só que é uma harmonia diferente. Normalmente a gente percebe a harmonia assim, estática, parada, né? Então são os dois pratos ali da balança, e quando eles se estabilizam e param, porque eles estão iguais ali em peso, ali eu tenho uma harmonia, um equilíbrio. Não é à toa que é uma das representações da justiça, né? Justamente a balança ali, equidade e tudo mais. E tem essa outra que é uma harmonia em movimento, ela não é uma harmonia estática. Se você ficar parado em cima da bicicleta, ela cai, simplesmente assim, ela cai. A gente não está falando da harmonia parada, a harmonia filha de Afrodite, né, e de Áries é justamente uma harmonia dinâmica, é uma harmonia de movimento. Principalmente porque a gente já tem que considerar os pais dela, né, gente? Quando eu falo que a harmonia é filha de Vênus e de Áries, de Afrodite e de Áries, né? Gente, eu peço até desculpa que eu sempre vou confundindo os nomes aqui, né? Os gregos e os romanos, mas aqui Afrodite e Áries. Então, eu estou falando que é o amor e a guerra. A primeira coisa que o mito me convida a entender são os pais de harmonia. Como é que eu tenho a harmonia nascida da guerra, né? A harmonia nascida do amor a gente acha até bonitinho, a gente acha que entende, né? Mas nascida da guerra, e é por isso que eu trouxe para vocês a figura justamente da harmonia dinâmica. Porque a guerra, dentro dessa visão, ela é permanente na vida. Você fala, não, porque a gente não está falando só da guerra entre os países. Eu estou falando da guerra, por exemplo, que o seu corpo faz quando ele busca por saúde. O nosso corpo, né, quando tem uma infecção e ele vai lutar pela saúde, ele luta pela saúde. Ele luta por reestabelecer o quê? Uma harmonia. Então, nosso sistema imunológico todo entra em guerra. Para quê? Para gerar harmonia. E aí eu posso, nesse exemplo, até falar que a saúde é a representação do amor, né? Então eu tenho o amor querendo levar para a saúde, e isso incentiva esse nosso sistema imunológico para dar uma solução através de um conflito, através dessa guerra. Então eu posso ter harmonia, sim, filha do amor e filha da guerra, justamente porque é uma harmonia em movimento, é uma harmonia dinâmica, não é uma harmonia paradona, tá bom? Então aqui a gente tem as características, né, da harmonia, onde ela vai falar então de paz, de ordem, e ela surge dentro da mitologia, a harmonia, como uma contraparte de Eris, que é a deusa da discórdia, é a deusa que separa. A harmonia seria aquela que une, aquela que junta, né? Que consegue harmonizar esses opostos que são seus próprios pais, né? Como eu comentei aqui. Filha do amor e da guerra, ela está harmonizando opostos. Toda vez que você tenta harmonizar opostos, você gera uma nova harmonia. É a forma de resolução. Assim, café com leite são opostos, né? Mas quando você junta, fica uma delícia. Eu, pelo menos, acho uma delícia, né? Aí você tem uma nova harmonia. Ninguém harmoniza leite com leite, percebe? Se eu quero harmonizar o leite, pode ser leite quente, leite frio, um café quente, café frio, né? Não. Leite quente, leite frio, aí eu posso falar de uma harmonia. Por quê? Porque tem que ser coisas diferentes, opostas. Tá? E a partir disso é que eu gero uma nova harmonia. Então daí essa coisa dele ser filho, né? É quase óbvio quando você imagina. Eu falo, nossa, é mesmo, bem que faz sentido a harmonia ser filha da guerra, né? São as coisas que a mitologia nos leva a questionar constantemente. E tem uma história, quando a gente vai procurar as histórias então de harmonia, existe uma história que é o colar de harmonia, né? E é interessante porque, apesar de ter esse nome, né, colar da harmonia, ele só traz desgraça. É só desgraceira essa história, gente. É sério, só desgraceiro. Vocês já viram no nosso vídeo que fala aí de Afrodite, que ela era casada, na verdade, com Hefestos, né? E Áries era o seu amante.
E aí o Heféstos fica muito chateado com a história toda e resolve fazer um colar para se vingar na filha de Afrodite, que é a Harmonia. Então, Heféstos, grande ferreiro, vai e faz um imenso colar. Aqui, gente, eu tentei achar alguma coisa parecidinha com a descrição, mas é muito difícil. Que é um colar com 2 serpentes, mas na descrição as 2 serpentes olham uma para a outra, né? Como se elas estivessem assim de frente uma para a outra. E aí eu não achei uma imagem, mas enfim, é um colar com as serpentes. É interessante porque aí vem a dualidade também, porque são 2, né? E elas se juntam em um colar, elas se harmonizam, né? Uma dualidade que se harmoniza gerando um colar. E esse colar, ele dá uma coisa muito legal para a pessoa, que é a eterna juventude com a eterna beleza, né? Não é só uma questão de viver para sempre, mas de viver sempre jovem e belo. E é isso que quem recebe o colar ganha. Só que existe uma contraparte desse colar, que além de ganhar a beleza e a juventude, ele é sempre acompanhado de desgraças. Inclusive, né, Cadmo, a guerra de Tebas e tudo tem muito a ver com essa maldição do colar de harmonia. E aí você vai passando para frente, né? As pessoas vão passando para frente esse colar, porque ninguém quer ficar com a desgraça. Só que a pessoa quer ter a beleza e a juventude eternas. Percebe como também é filho da harmonia com a guerra, né? São os 2 lados, criação ali, permanente, eterna, e destruição, que são as desgraças que aparecem com o colar. Então ela recebe de presente de casamento, e aí dá uma série, é porque só foi entregue todas as confusões que esse colar gera, a gente dá um curso, não dá um vídeo não, é bastante coisa. E eu queria alertar a gente para essa dualidade realmente, de que se você quer ter algo que não é natural do ser humano, né, que é beleza e juventude, provavelmente você vai gerar um monte de desgraça do outro lado. Por quê? Porque não é para os humanos esse tipo de atributo. E aí quando você quer algo que não te pertence, você acaba gerando uma série de desgraças. E aí o símbolo que a gente tem desse colar da harmonia, ok? E aí, então, como eu mostrei para vocês, a gente tem na teogonia, né, falando que nascem pavor, temor e harmonia, né? Nesse vídeo eu falei sobre a harmonia e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os outros 2 filhos de Ares e de Afrodite. Ok? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço!